Bem, assim, gente, eu tenho recebido algumas dúvidas de alguns fãs da série Sofrimix lá no meu WhatsApp. E eu vou responder elas. E a primeira delas é assim, ó. Como é que o Funny Pony ia na escola se ler um telefone? É que assim, gente, o Funny Pony, ele nunca foi programado para ir na escola. Tipo, ele foi programado para ser uma inteligência artificial, que no caso foi o Renan que criou o Funny Pony através de uma máquina, que no caso o Funny Pony é resto de sucatas. Só que o Renan, ele meio que fez o Funny Pony para ser um amigo na série e também para ser a inteligência dele, a inteligência artificial do Renan. Nós temos uns amigos meus me perguntaram o porquê que o Bob tem um irmão que é basicamente um invertido do Bob. Que assim, gente, a história do Bob ter aquele irmão é um pouquinho mais sombria. Quando o Bob ele era pequeno, ele teve que fazer um teste de sangue. E aí descobriram que ele tinha um irmão, uma pequena sombra no sangue dele. E aí tiraram aquela sombra do sangue dele. E aí descobriram que o Bob, na verdade, ele tem um gêmeo. Ele tinha um gêmeo. Que no caso renomearam ele para Sangramento do Bob. Que no caso seria Bob Budding, em inglês. Ou seja, o Bob Budding, ele não nasceu, tipo, ele não nasceu de uma pessoa. Mas ele foi retirado do sangue, do gêmeo dele, do irmão. Que foi. Aí também tinha me perguntado também o porquê que o Rock, que é uma pedra, tem um irmão. Não, não. O Rock, que é uma pedra, tem um sobrinho que é um ovo. Tipo assim, ó. Assim, ó. O Rock, ele nasceu lá no imperialismo. Muito tempo, faz. Há muito tempo. Que, assim, ó. Ele nasceu lá no imperialismo. Lá na coisa de história lá que vocês aprenderam na escola. E aí o Rock, ele nasceu lá no imperialismo. Tipo, ele só existiu como uma rocha durante tudo aquilo, entendeu? Tipo, ele nasceu no meio da natureza. Essa é a palavra certa. E aí, com o passar do tempo, o Rock, ele foi descobrindo que ele não envelhece. Isso todo mundo já sabe, né? Que o Rock, ele não envelhece. Agora, ele era pra ter mais de 100 anos. Mas na série é confirmado que ele tá com 21 anos. Tô com 21 anos, o Rock. E aí, simplesmente, Aí, depois de um tempo, Ele decidiu meio que descobrir pela natureza se ele poderia achar um sobrinho, ou alguém que poderia ficar com ele. Claro que o Ballard já é o primo dele. O Ballard, que é a bolinha de futebol, já é o primo dele. Mas o Rock, ele queria ter um sobrinho. Só que aí que tá, porque o Rock não tem irmã e nem prima. E aí o que o Rock fez? Ele achou uns treco velho de uma máquina na série Sofrimix lá numa cabana no meio da chuva e ele decidiu entrar. E aí o que ele pensou? Aí o que o Rock tinha pensado? Aí vou pegar a primeira coisa que eu achar pela frente e vou transformar numa criança, sabe? Uma criança. E aí que tá. O Rock, ele pegou um ovo de galinha. Sim, ele pegou um ovo de galinha, enfiou no meio daquela máquina e bum, apertou o botão. E aí que o dali começou a criar vida. E aí quando o Rock foi apresentar para os outros, que no caso é o Renan, o Funny Pony, o Ballard, o Bob, o Jester e toda aquela multidão da série Sofrimix,
simplesmente chamaram ele de melt, que traduzindo para português seria derretimento em português. Por que em derretimento? Porque quando ele foi criado, ele começou a derreter naquela máquina, até se formar o ovo, que conhecemos hoje, que é conhecido como melt. Mas é isso, gente. Aqui estão algumas teorias acerca do Fenix. Sim, foram só 3. Mas eu tenho uma extra aqui. Assim, ó. Algumas pessoas me perguntam se o Renan, na série Fenix, ele tem uma família. E sim, gente. O Renan tem uma família. O Renan, na série, tem um pai, que eu já apresentei. Que, no caso, na série, o pai, ele foi assassinado. O pai, ele foi assassinado na série. Só que eu não quis revelar isso, porque muitos de vocês poderiam fazer uma teoria sobre isso, só que eu não queria. Tipo, criar uma coisa inteira, assim. E também tem uma mãe, que o nome dela é Crady. Que eu vou basicamente deixar no comentário, Crady. A Crady. Que ela ainda tá viva. Ela tá com 40 e poucos anos. E é isso. E não tentem rastrear sua mãe, pelo amor de Deus. Porque senão o Renan vai passar a faquinha em vocês. Tá, mas é isso, gente. Essa, então, algumas teorias. Trago mais teorias em breves, mais personagens em breves. Então é isso. Acho que 3 personagens novos vão chegar esse final de semana. E mais 2 shorts vão chegar essa semana. Não sei quais. Mas então é isso, gente. Falou! And tchau!